E eu quero ter uma conversa muito séria com os adultos. Muito séria com os adultos. Viu, dona Annelise? Se prepare. E você que está em casa também, se prepare. Você deu risada, né? Essa palavra de hoje é uma palavra maravilhosa. Viu? Palavra maravilhosa. Ela está inspirada no Salmo de número 51, versículo 17, que diz assim: sacrifício aceitável para Deus é o espírito quebrantado. Ó Deus, tu não desprezarás o coração quebrantado e arrependido. Vou fazer uma pergunta aqui para você, presta atenção. Quem aqui precisa de quebrantamento? Fica em pé. Quebrantamento. Quem precisa de quebrantamento? Fica em pé. Quebrantamento. Você que ficou em pé, está mais fácil de alcançar o quebrantamento do que quem ficou sentado. Porque todos nós precisamos de quebrantamento. Todos nós. Acho bom. Acho bom. Porque o coração do homem é um coração arrogante. O coração do ser humano é um coração arrogante, vaidoso, orgulhoso. E se você entender isso, você já entendeu a mensagem dessa manhã. O Salmo diz assim: porque o Senhor requer coração quebrantado. Eu preciso de quebrantamento no meu coração todos os dias. Você também. Porque se a gente não levar o nosso coração à cruz, quem domina nossa vida é o pecado, é o orgulho, é a vaidade, é a superioridade sobre os outros. Eu sou melhor do que os outros. Então Deus abençoe, pode sentar. Gente, o quebrantamento favorece uma espiritualidade emocionalmente saudável. Nenhum de nós vamos viver uma espiritualidade emocionalmente saudável se não formos quebrantados. Se não recebermos aquele golpe na coxa que Jacó sofreu. Obrigado. José queria ter recebido, mas recebeu depois. Que Jacó recebeu. O quebrantamento é fundamental para que o cristão tenha uma vida cristã saudável, madura. E quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais a gente tem consciência de que a gente precisa ser quebrantado. Miserável homem que eu sou, disse o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo era o suprassumo da expressão de um homem dedicado a Deus. Largou tudo para se dedicar a Deus, e ele se achava miserável. Então, quando o salmista escreveu esse texto, sacrifício aceitável para Deus é o espírito quebrantado. Quebranta-me, Senhor. A gente canta a música quebrantada aqui na igreja, toda vez que a gente canta essa música, toca com a gente. Quebranta, Senhor, meu coração. Meus irmãos, Deus só usa pessoas com o coração quebrantado. Deus só usa pessoas com o coração quebrantado. O coração altivo, orgulhoso, cheio de si, Deus não usa. O cara pode até usar o discurso em nome de Deus, mas não é Deus que está usando ele, não. Cuidado. Pode ser o diabo usando aquele sujeito. O diabo usa, sim, pessoas arrogantes, altivas, orgulhosas, vaidosas, julgadoras, dominantes. Mas o que é quebrantamento, então? O Rogério ficou sentado porque ele não sabia o que era quebrantamento. O que é quebrantamento, pastor? Falei, todos nós precisamos de quebrantamento. Então eu vou ficar em pé. Demorou.
A palavra quebrantamento é traduzida pela palavra bíblica contrição. Essa palavra sugere algo que foi esmagado, que foi quebrado minusculamente em pedaços, que vira como um pó. Se você pegar um pão fresco e quiser torrar aquele pão, moer aquele pão, quiser transformar aquele pão fresco em pó, você não consegue. Para aquele pão se transformar em pó, ele precisa o quê? Endurecer. Pão dormido. Ele dorme lá alguns dias. Aí você pega ele, ou então aquelas torradas maravilhosas, que nesse clima a gente come com aquela sopa, né, de capelete deliciosa. A gente põe a torradinha, chega, faz aquele barulhinho e dissolve. Aquele pão se quebranta totalmente, parece um pó. A palavra quebrantamento na Bíblia traz essa ideia, uma ideia de derretimento, minúsculos pedaços que se tornou pó. Todo ser humano que se quebranta diante de Deus jamais deixará de ser usado por Deus. Quem se quebranta diante de Deus, Deus vai usar o tempo todo. Deus usa uma criança quebrantada, um adulto quebrantado, um idoso quebrantado, um enfermo quebrantado. Interessante que o pastor Cornélio Augusto cita Nancy de Mols, dizendo que sobre o quebrantamento ele diz que existem 3 coisas. Primeira coisa, quebrantamento é o rompimento da nossa vontade pessoal e total rendição à vontade de Deus. Vocês estão sentindo falta das projeções da mensagem? Tá não? Então anota aí. Eu estou sentindo falta, mas a pessoa que fazia a minha projeção é uma pessoa só. E por causa do retiro, a cabeça dele ficou tão cheia que eu não dei mais para ele essa atribuição. Eu preciso de outros auxiliares que digam assim, pastor, pode mandar as suas mensagens que eu vou corrigir o português e fazer a apresentação. Viu? Se Deus tocar no seu coração, fale comigo depois. Porque eu estou precisando. Eu acho que vocês tinham que ler o que eu estou falando aqui agora. O conceito de quebrantamento que o Nancy Moss traz. Quebrantamento é o rompimento de nossa vontade pessoal. Eu interrompo minha vontade pessoal. E uma total rendição à vontade de Deus. Ontem eu tive uma conversa muito jóia com a juventude. Foi show de bola aquela conversa, viu, Juan? Rompimento com a minha vontade pessoal para uma rendição à vontade de Deus. Segundo conceito que a Nancy traz, quebrantamento é abrir mão da autoconfiança e da independência de Deus. Eu abro mão daquilo que eu confio em mim. E olha que eu sou um cara com autoestima boa, hein? Eu confio demais na minha capacidade de cognição, na minha capacidade de comunicação, na minha capacidade de relacionamentos. Eu sou um cara superdotado. Mas eu abro mão disso para me render a Deus, se eu quiser ser quebrantado. Eu preciso de Deus. Eu preciso que Deus use minha vida. Eu preciso que Deus use minha vida hoje de manhã na EBD, agora de manhã, hoje à noite onde eu vou estar, amanhã de manhã falando para os pastores da cidade onde eu vou estar, amanhã à noite. É amanhã à noite o encontro de homens? Ixi, eu estou voltando de São Paulo correndo para estar aqui amanhã à noite. Então não vou voltar de São Paulo não, vou ficar lá. De noite? Da noite? Sim. Então, mas eu peço a Deus que me use, gente, onde eu estiver, em qualquer momento. Não importa o número de pessoas, entendeu, José? Não importa. Então, o quebrantamento é abrir mão do
controle da autoconfiança, eu confio em mim. Não, não confio em mim, eu confio em Ti, Deus. Eu confio em Ti, Deus. Na verdade, essa expressão é de uma das músicas preferidas. Eu tenho uma playlist de músicas preferidas do Ilquias e do Arraias. Eu confio em Ti, Deus. Eu uso direto, Marcão. Boa música, né? Arraias. Arrais. Os Arrais. O nome desse é para a gente errar mesmo, né? Os Arrais. Aí eu falo os Arraias. Aí essa música fala muito ao meu coração, porque eu abro mão de mim mesmo e confio em Ti, Deus. Eu não confio na minha capacidade, eu não confio no que eu estudei, eu confio em Deus. Outro conceito que a Nancy traz, quebrantamento é o amolecimento do solo do nosso coração, para que a palavra de Deus penetre e lance raízes. O quebrantamento é o amolecimento do solo do meu coração. O meu coração está aberto para ser quebrantado. Quando eu pedi para vocês ficarem em pé, já é passando um arado, para você abrir o coração, para que Deus quebrante, para que essa palavra entre no seu coração e ela ali possa germinar, produzir frutos. Somos orgulhosos, gente. Mesmo após a nossa conversão, mesmo após o batismo, mesmo após o novo nascimento, Deus mora em nós, mas nosso coração continua duro, orgulhoso. E se você for pego de surpresa, você vai perceber que o coração duro se manifesta rapidamente. Por isso que a Bíblia diz assim, todos devem estar prontos para quê? Tardio para? E tardio para? Se você pisar no meu calo e me dar um empurrão, se eu não for tardio para ouvir, eu parto para cima. E se você for maior do que eu xingo um palavrão. Agora, quando você pisar no meu calo, eu lembro do texto, tardio para falar, tardio para se irar. Quando a gente era seminarista, eu digo sempre, quem estudou no seminário e não morou no internato, pastor Vilibaldo, é um pastor incompleto. Quem estudou no seminário, irmão pastor Valmossi, e não morou no internato, está faltando alguma coisa. Você morou no internato, pastor Antônio? Morou? 4 anos. O senhor morou no internato, pastor Valmossi? Morou. 4 anos também? Vire, você morou no internato? 4 anos. E eu também. Você morou no internato, seminarista? Então você é um pastor incompleto. Porque no seminário, no internato, a gente faz um bocado de coisa que vocês não fazem ideia. Nós tínhamos lá um esquema de dar banho em calouro. Isso é nocivo, isso é agressivo, isso é contra... Rubão, minha véia, pegava um balde, ia botando o resto de comida naquela água e fechando. Quando a água estava bem podre, cheia de coisa branca, ele olhava para o calouro assim e dizia assim, calouro, vou te dar um banho. E Rubão, né? E eu tinha uma essência, eu não era tão espalhafatoso como Rubão. Eu misturava todo tipo de perfume em um recipiente só. Todos os perfumes. Você tem perfume aí, fulano? Põe um pouquinho aqui. Gente, aquilo fica com um cheiro impregnado nas narinas que passa uma semana para sair. Mau cheiro. Aí Rubão chegava para um cara e disse assim, eu vou te dar um banho, calor. Ele disse, se você me der um banho, você vai ver. O cara fortão, lutava capoeira, baiano. E Rubão dizia, calor, eu vou te dar um banho. O cara disse, se você me der um banho, você vai ver. Aí Rubão ficou com raiva e disse, eu vou te dar um banho agora, calouro. Aí foi lá, pegou aquela água podre. E já peguei a unção. E aí o Rubão jogou a água no cara. Pense em um cabra tora. Quando jogou água, o cara partiu para cima do Rubão. Quando partiu para cima do Rubão, Jesus te ama. O nome do cara virou Jesus te ama o resto do curso. Mas a atitude do cara foi cristão, de um coração quebrantado.
Porque se ele fosse agir na carnalidade, ia ser uma confusão. Nós somos orgulhosos, e quando a gente não pensa no que a gente vai falar, no que a gente vai fazer, o orgulho sai de maneira natural. A dureza de coração, o xingamento, as agressões, as violências. Se eu não pensar no que eu vou falar, eu vou ofender, eu vou machucar. Mesmo depois da conversão, nós continuamos sendo orgulhosos. Precisamos combater o orgulho do nosso coração. Provérbios 3:34 diz: pois Deus resiste ou rejeita os soberbos, mas Deus dá graça aos humildes. O nosso Deus conhece o soberbo de longe. Deus vê quando a gente está sendo soberbo. Salmo 138, versículo 6. O Senhor é excelso, contudo, atenta para os humildes. Os soberbos, ele os conhece de longe. Se Deus só usa homem e mulher com o coração quebrantado, acho que é bom a gente analisar aqui o que ele fez na vida de alguns homens e de algumas mulheres, para que eles pudessem ser usados por Deus. Por exemplo, o quebrantamento de Sansão, lá em Juízes 13. Sua mãe não podia ter filhos, e naquela ocasião, uma mulher que não tivesse filhos, podia até o marido se divorciar dela, viu? Você não me deu filhos, eu vou me divorciar de você para casar com outra mulher. Seria uma aberração, uma mulher que não podia ter filhos no contexto daquela época. Diante desse quadro, chega um anjo. O anjo se apresenta a essa mãe, se apresenta a esse pai. E aí o anjo anuncia o nascimento de Sansão. Nós estamos no capítulo 13 de Juízes, versículo 3. O anjo apresenta o nascimento de Sansão. Seus pais recebem a instrução de Deus para receber o menino prometido. Só que essa instrução de Deus já é resposta de oração. No versículo 3, há uma oração. E os pais recebem, versículo 4, versículo 5, essa instrução de Deus. E Manoá, pai de Sansão, ora pedindo a Deus instrução, no versículo 8. E aí a instrução que vem para o filho é o seguinte: olha, em sua cabeça não poderá passar navalha, não poderá cortar cabelo. Ele será nazireu, ele será consagrado, separado. Ele vai ser separado ao Senhor Deus desde o seu nascimento. Ele começará a livrar Israel do poder dos opressores, dos filisteus, dos inimigos. O homem já grande e com força humana pensou que não dependia de Deus, porque o cabelo era bem nutrido. Ele era consagrado a Deus. Ele começa a dar espaço, a dar vazão ao orgulho do seu coração. Ele começa a confiar na sua força essa dada por Deus. E às vezes nós fazemos isso, né? Nós confiamos na inteligência que Deus nos dá, na sabedoria que Deus nos dá, na fé que Deus nos dá, na capacidade que Deus nos dá, e Deus realmente nos dota de capacidades extraordinárias, sobrenaturais, e a gente começa a exercer isso no dia a dia da nossa vida, lá naquele consultório, naquele escritório, lá no ambiente de trabalho. Eu sou o cara aqui, enquanto eu estiver aqui, esse negócio vai fluir naquela oficina, lá naquela construção, eu sou o cara. Foi Deus que me deu tudo isso, aí eu confio nisso. Foi o que aconteceu com Sansão. Não preciso mais das forças de Deus, porque Deus já me deu, está comigo aqui.
E aí começam as aventuras de quem esquece que o que é e o que tem vem de Deus. Começa a se envolver com a mulher filisteia chamada Tina. Já estamos no capítulo 14, versículo 5. Depois ele se aproxima de cadáver. O nazireu não podia tocar em nenhuma coisa morta. É a recomendação. Mas eu tenho a força em mim. Então eu vou tocar no cadáver. Provavelmente encheu a cara na primeira festa de casamento dele, bebeu. E a recomendação era que não bebesse. Capítulo 4 do livro de Juízes, versículo 10 e 20. A segunda mulher de Sansão foi uma prostituta. Ele agora já casou com uma prostituta. Primeiro casou com uma filisteia, agora se casa com uma prostituta. Nesse cenário, Sansão vai matando os animais ferozes, vai matando os filisteus, mas a quebra dos votos também vão acontecendo. E é assim que muitas vezes a gente entrega a nossa vida a Jesus, a gente vai matando os nossos animais ferozes. A gente vai vencendo as nossas guerras e vai confiando nisso, porque a gente aprendeu a fazer. A gente sabe como fazer. E aí acontece uma coisa interessante, ele se casa pela terceira vez. Só que agora ele encontra uma mulher bonita, Dalila. Bonita, mas traiçoeira. A de lá, essa daqui não. E ali ele começa a brincar com coisa séria, Dalila cheia de charme. Ô, amorzinho, me diga a força, de onde vem sua força? E ele brinca. Vem de tal lugar. E ela então dizia de tal lugar, não vinha de lá. Porque quem brinca com coisa séria, já dizia a mãe do Emerson, Dona Beth. Quem brinca com fogo, como é que é, Dona Beth? A senhora nunca disse isso para os seus filhos? Por isso que são tudo desse jeito, ó. Como é que é, Sidão? Quem brinca com fogo se queima. Sidão dizia isso aí para o André, para a Grazi, ó, tudo. Só para o André? Por isso que ele é bem comportado, né? Então, gente, ele estava brincando com coisa muito séria. E ele acabou contando, porque quem brinca com coisa séria acaba se comprometendo. Ele acabou contando para Dalila de onde vinha a sua força. E ele se enganou ao dizer para Dalila de onde vinha a sua força. Ele pensa que a força dele vem do cabelo, então ele diz para Dalila, minha força vem do cabelo, porque ele não conseguiu absorver a palavra de Deus, que a força dele vinha de Deus. Ele achou que a força dele vinha do cabelo, e quando ele se viu sem cabelo, ele se sentiu fraco. E lá depois, quando ele vai derrubar a torre lá, o telhado, e matar todo mundo, ele estava com cabelo ou sem cabelo? Os primeiros brotinhos, não tinha crescido muito não. Ele estava sem cabelo, que estava dominado ali, mas ele pediu a Deus, ele não sabia nem botar a mão, manda o menino me pegar aqui, põe a mão ali, o menino põe numa coluna, põe na outra, e ele pede a Deus, reconhecendo agora que a sua força vem de Deus. Eu acho essa lição profunda demais. Porque às vezes a gente acha que a nossa força vem daquilo que Deus nos deu, e depois a gente confunde, achando que a gente é detentor daquilo que Deus colocou em nossas mãos, colocou à nossa disposição. E quando ele diz, a minha força vem
do cabelo, e se viu sem cabelo, se viu sem força. Só que ele tinha tanta força que ele movimentava o moinho, ele sozinho movimentava o moinho. Logo, a sua força não vem do cabelo. O cabelo é apenas uma recomendação dada por Deus. Que ele fosse consagrado, não tocasse em coisa morta, não comesse o que não devia comer, não se envolvesse com mulheres do outro grupo lá, e não passasse navalha na cabeça. Um bocado de coisa, uma coisa só, mas ele acreditava que o cabelo é um negócio muito importante. O Marcão hoje está aqui se achando o Elvis Presley. Baixa, Marcão. Me chama ali uma roda de pessoas admirando o cabelo do Marcão. Até o pastor Antônio. Pastor, o que? O cabelo dele é o cabelo de Elvis Presley. Ele disse, eu já cantei Elvis Presley no retiro. Se achando... Olha, inveja. O cabelo é um negócio tão forte, gente, hoje, que é uma indústria que movimenta bilhões e bilhões de dólares. Só que nessa igreja, se os irmãos que gastam tinta com cabelo e gastam com você não, você e o Rogério não, mas os outros todos. Ah, ele gasta uma nota com a barba aí, ó. O cabelo é uma coisa muito importante, gente. Um dia eu fui tentar passar chapinha no meu cabelo. Acredite se quiser. O que é que a gente não faz para agradar uma ovelha, né? A Antônia, pastor, vamos passar chapinha no seu cabelo? Eu falei, que nada, para que isso? Pastor, vai ficar legal. Aí foi passar chapinha. Queimou meu couro cabeludo. E hoje eu olho para esse cabelo aqui, ó. Está bem branco, graças a Deus. Mas mexe com a nossa vaidade, irmãzita. Gente, cabelo solto, cabelo bonito, sedosos, cabelo loiros, aí a gente pinta de... A gente não, vocês pintam de loiro, ruivo, preto, branco. O cabelo, ele tem um efeito sobre as pessoas realmente muito grande. E Sansão achava que a sua força estava no cabelo. Às vezes a gente acha que a nossa força está no aparente. Por isso que a gente quer parecer, ser, mas não é. Por isso que a gente se esforça muito no que os outros veem. O que os outros não veem, a gente não dá muita atenção. Aí precisa de quebrantamento. Sansão foi quebrantado, humilhado, escravizado, ridicularizado. O texto judia de Sansão. As crianças faziam bilu-bilu na cara de Sansão. Sansão precisava ser quebrantado por Deus. E no seu quebrantamento ele cumpre sua missão. Olha que coisa maravilhosa. Ele vai cumprir a missão quando ele é quebrantado. E na hora que ele quebrantado cumpre a missão, ele perde a vida, ele morre. A morte de Sansão coincidiu com o seu último feito e o único feito histórico que marcou a história. Sansão não teria entrado para a história se não tivesse feito esse último feito histórico. Não seria o herói das crianças no ministério infantil. Para os filisteus celebrarem a captura de Sansão, eles começaram a cultuar a Dagon. Isso aqui é um negócio interessante. Quando a gente não é quebrantado, a gente se fia, a gente confia demais naquilo que a gente tem, que Deus nos dá, os outros deuses é que são glorificados e não o Deus verdadeiro. Os filisteus se reuniram no templo de Gaza. Sansão foi trazido da prisão, já cego e sem os longos cabelos.
O homem que outrora tinha sido respeitado, agora é escarnecido e humilhado. Às vezes, algumas coisas que recebemos de Deus nos levam à vaidade. Algumas coisas que recebemos de Deus nos levam a lugares altos. E isso fortalece o nosso ego. Quando o nosso ego morre, o quebrantamento salva muitas vidas. Isso aqui é só a introdução de um sermão que eu vou começar a pregar hoje, não sei quando vou terminar, porque era para terminar agora de manhã, mas não vai dar tempo não. Isso é apenas da introdução, que tem 4 pontos. Esse é apenas o primeiro ponto da introdução. Tem mais 3 pontos. Como o quebrantamento fez diferença na vida de Davi. Como o quebrantamento fez diferença na vida de Paulo. E o outro não me lembro. Quando é que eu vou terminar, também não sei. Mas hoje fica uma lição aqui para a gente. Toda vez que alguém diz assim, quem precisa de quebrantamento, fica em pé, você fica em pé. Porque você precisa de quebrantamento todo dia. Quebranta, Senhor, o meu coração. Por isso que o salmista faz uma oração muito sincera e profunda. Sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau que eu não consigo enxergar. Porque os meus olhos são traiçoeiros. O meu olhar é seletivo, eu só olho o que eu quero. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau e tira, Deus. Quebranta o meu coração. Eu quero ser uma pessoa quebrantada aos teus pés. Amém?